Muita paz, muita luz a todos. Meu nome é Ariel Espíndola, eu tenho 35 anos de idade, nasci na cidade de Lorena, interior de São Paulo. Eu sempre fui uma criança, assim que eu posso dizer, que um pouco diferente das outras crianças. Com 3 anos de idade, eu tinha indagações que muitos adultos não têm e que muitos adultos não passam. E uma das minhas primeiras indagações era, embora esse planeta seja muito bonito, embora realmente esse planeta tenha muitas coisas maravilhosas para nos oferecer, eu tinha ainda com meus 3 anos de idade a indagação de o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, o que vai me segurar aqui nesse planeta. E quando eu pensava no dinheiro, na família, quando eu pensava em todas as coisas que o planeta Terra pode oferecer a nós, e que são coisas muito boas, sim, mesmo assim não era o suficiente para mim, aos 3 anos de idade, para com que eu quisesse continuar a permanecer aqui nesse planeta Terra. Foi aonde eu comecei, dentro da minha família mesmo, a observar o comportamento da minha avó materna. A minha avó materna, ela amava a família e amava os filhos de uma maneira assim que era incompreensível na época para mim. E foi justamente através da minha avó, Terezinha Espíndola, que eu finalmente entendi o que eu estava fazendo aqui no planeta Terra e o que existia de melhor aqui no planeta Terra que me fazeria permanecer aqui nesse planeta. E isso era o amor. O amor que eu via e que eu vi primeiramente nela, que ela amava os filhos dela, independente do que os filhos delas eram. Ela amava a família, independente se a família reconhecia ou não reconhecia o que ela fazia. Foi assim que com 3 anos de idade eu comecei a procurar e a trilhar o meu lugar e o meu papel aqui nesse mundo. Eu sou descendente de judeus, embora eu conheça muitos espíndolas, né, aqui no Brasil, com fonéticas diferentes, mas eu descobri desde criança, desde cedo, que a minha família, embora não praticasse religião nenhuma, não praticasse o judaísmo, a minha família é uma família muito antiga de judeus, não só de judeus, mas de judeus que viveu na época de Jesus Cristo, de judeus que eram na época chamados ainda de cristãos do caminho. Então, dentro disso, eu comecei a procurar uma religião, a procurar uma doutrina, a procurar um lugar aonde eu pudesse me encaixar e aonde eu pudesse levar esse amor para as pessoas. Quem me vê hoje dessa maneira aqui que vocês estão me vendo, dessa maneira que eu sou, vocês nem imaginam os lugares que eu já percorri, as religiões que eu já percorri, os dogmas que eu tive que quebrar em mim mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente religiosa no sentido de dogmas, no sentido de vestimentas, no sentido de roupas. Então eu tive que desconstruir tudo isso. O primeiro lugar que eu passei foi o kardecismo, porque desde os 3 anos eu era médium. E eu aprendi muitas coisas, mas muitas coisas mesmo no kardecismo. Mas chegou um tempo em que eu vi que o kardecismo ainda não era o lugar que eu procurava, não era o lugar que eu me encaixava.
Então eu fui procurar em diversas outras religiões. Eu fui já pastor de uma igreja, Assembleia de Deus. Se vocês me conhecessem antes, vocês me conheceriam com outro corte de cabelo, vocês me conheceriam com terno, com gravata, que eu praticamente vivia 24 horas assim. E eu também aprendi muitas coisas boas, mas muitas coisas boas mesmo, com os nossos irmãos evangélicos. Depois disso, eu ingressei no judaísmo, o judaísmo messiânico. O que é o judaísmo messiânico? O judaísmo que crê em Jesus Cristo, Yoshua HaMashiach. E eu também aprendi muita coisa dentro do judaísmo messiânico. Só que também o meu tempo de aprendizado lá também passou. E eu também não me sentia enquadrado dentro do judaísmo messiânico. E nisso eu fui pesquisando e procurando diversas filosofias, como o budismo, Seishonoe, Umbanda, Candomblé, e por aí vai afora, diversos tipos de religiões. Nesses diversos tipos de religiões em que eu fui procurando, em que eu passei muitos anos da minha vida seguindo ali à risca os dogmas, as doutrinas, as vestimentas, o jeito, né, deles de ser, de amar, de se comunicar com o todo, eu aprendi que, no meu caso, eu não caberia dentro de nenhuma religião, eu não caberia dentro de nenhuma doutrina. Então foi aonde eu voltei e comecei a me lembrar desse homem que muitas pessoas chamam de Jesus Cristo. E embora Jesus Cristo ele tenha nascido na Judéia, embora Jesus Cristo tenha nascido como um judeu, tenha sido criado como um judeu, ele não veio pregar uma religião, ele não veio pregar o judaísmo, embora algumas pessoas ainda pensam assim. Foi aí aonde eu entendi a minha missão, foi aí aonde eu entendi qual era o meu lugar no mundo, que não era vestindo um terno, que não era vestindo uma roupa branca de pai de santo, que não era vestindo um jalebá. Jalebá é uma roupa que eu usei quando eu era judeu e nazireu por muitos anos. Não era se vestindo de determinada maneira ou condicionado a uma religião que eu ia conseguir atingir o máximo de pessoas que eu sempre quis atingir, que eu sempre gostaria e sempre gostei de atingir. E essa desconstrução para mim foi algo assim muito difícil. Para mim me ver hoje dessa maneira que vocês estão me enxergando, com esse corte de cabelo, com essa camisetinha simples, sem nenhum pingente pendurado no meu pescoço, sem nada religioso em mim, foi um processo assim muito difícil para mim, porque eu sempre fui muito religioso em todas as religiões que eu passei. Mas foi aonde eu compreendi que a minha missão era a mesma missão de Jesus Cristo, de amar as pessoas, independente da minha crença, de amar as pessoas gratuitamente. Foi aonde eu compreendi que o Criador primordial, vocês podem chamar ele de Deus se vocês quiserem, mas que o Criador primordial, ele se manifestou para todos os povos desse planeta de maneiras diferentes. E é exatamente por isso que existe e existiu no passado e existe hoje diversas formas de religiões, diversas formas de se comunicar com o divino, porque o Criador primordial, ele é tão maravilhoso, o Criador primordial que é pai, que é mãe, ele é tão doce, ele é tão maravilhoso, que ele sempre olhou para um povo que ele criou e ele se aproximava daquele povo através de um avatar, através de um enviado dele, de uma maneira que aquele povo
pudesse compreendê-lo, pudesse entendê-lo. Mas aí eu achei uma coisa em comum na maior parte das religiões. E essa coisa que eu achei em comum na maior parte das religiões é o amor. O amor, o respeito, a tolerância. E foi aonde eu sempre percebi que a religião e as religiões em si, elas não vão acabar tão cedo, mas tão cedo mesmo. E eu nem vejo as religiões acabando, mas eu vejo sim, eu vejo pessoas dentro das religiões, dessas que eu citei, de várias outras, e eu vejo pessoas até mesmo fora das religiões que já chegaram também nesse mesmo consenso em que eu cheguei, em que o meu irmão pode enxergar Deus de uma maneira diferente que eu, mas mesmo assim ele continua sendo meu irmão. Que o meu irmão pode se comportar, que o meu irmão pode se vestir de uma maneira diferente que eu, mas ele continua sendo meu irmão. Que o meu irmão pode ter uma cor de pele diferente da minha, mas ele continua sendo o meu irmão. Que o meu irmão pode até mesmo não acreditar em deidade alguma, mas ainda assim ele continua sendo o meu irmão. Que as diferentes formas das pessoas pensarem, das pessoas se vestirem, das pessoas se comportarem, das pessoas amarem, não é nada mais e nem nada menos do que uma construção de várias coisas que foram formando a personalidade delas. Foi aonde, desde criança, desde os meus 3 anos de idade, eu sempre consegui olhar para as pessoas que eram diferentes de mim, que pensavam diferente de mim, que se vestiam diferente de mim, que tinham uma cor de pele, de cabelo, uma maneira de pensar diferente de mim, e eu conseguia enxergar uma coisa nelas através das diferenças que existiam. Eu conseguia enxergar nelas um ser humano como eu, um ser humano com as suas dores, um ser humano com seus medos, um ser humano com seus anseios, com as suas aflições, um ser humano com as suas carências. E mesmo não concordando muitas das vezes com a maneira dos meus irmãos de pensar, com a maneira dos meus irmãos de agir, o meu amor para com todas as pessoas no mundo, de todas as religiões, pensamentos e filosofias, elas conseguem ultrapassar todas essas barreiras culturais, intelectuais e religiosas. Porque cada um de nós, na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar, nós achamos que nós estamos fazendo certo, que nós estamos fazendo o correto, mesmo que muitas das vezes nós estamos errando. Mas quando eu vejo qualquer pessoa que seja, ainda que cometendo erros contra si mesma ou cometendo erros contra a sociedade, quando eu vejo pessoas se marginalizando ou marginalizando as outras pessoas, quando eu vejo pessoas ofendendo a si mesmas ou ofendendo o próximo, quando eu vejo pessoas cometendo crimes contra si mesmas ou cometendo crimes contra a humanidade, contra as outras pessoas, eu consigo separar o comportamento dessa pessoa da pessoa. Eu consigo olhar para esse ser humano, eu consigo olhar para esse homem, eu consigo olhar para essa mulher, eu consigo olhar para esse ser e enxergar nele algo que é através do seu pensamento, através do seu comportamento. E como que eu consigo enxergar isso? Eu consigo enxergar isso porque eu olho também para mim e vejo o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou falho,
o quanto eu sou limitado e vendo o quanto eu sou pequeno, falho e limitado, eu posso também olhar para todas as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de compreensão, com um olhar de carinho. Ainda que nos meus momentos mais tristes da minha vida, ainda que nos meus momentos de batalha, seja dentro da minha família, seja momentos de batalha comigo mesmo, nos momentos mais tristes da minha vida, na depressão que eu já tive, que eu já passei, eu sempre tive algo dentro de mim. Eu sempre vou levar para as pessoas, independente do que eu estiver passando, o amor. Eu sempre vou levar para as pessoas, independente do que eu estiver sentindo ou passando, a alegria, a bondade, a generosidade, as palavras gentis. E sempre foi isso que eu fiz e faço até os dias de hoje. E é exatamente por esse motivo que eu nunca consegui, eu não consigo me sentir ferido, me sentir machucado, quando uma pessoa, seja no passado ou agora no presente, olha para mim e não só não concorda, porque não concordar com a minha maneira de pensar, com a minha maneira de ser, isso aí é um direito que todas as pessoas têm. Mas não só de não concordar, mas de querer me mudar ou querer me atacar. E eu compreendo e eu entendo essas pessoas. Eu amo essas pessoas. Eu amo essas pessoas não porque eu sou melhor, não porque eu sou mais espiritualizado, muito pelo contrário. Eu amo essas pessoas porque elas acreditam que elas estão seguindo a sua verdade. Só que o que elas não compreenderam ainda, mas um dia elas vão compreender, é que nem elas e nem eu, nós nunca vamos conseguir agradar a todas as pessoas. Nós não vamos conseguir agradar todas as pessoas religiosamente. Nós não vamos conseguir agradar todas as pessoas em termos de aparência física. Nós não vamos conseguir agradar todas as pessoas em termo comportamental. Então, já que nós nunca vamos conseguir agradar todas as pessoas, seja no nível religioso, seja no nível afetivo, seja no nível comportamental, então o melhor caminho a se seguir é nos amarmos e aceitar o outro, ainda com as suas diferenças. Há momentos, sim, em que nós devemos nos aproximar mais das pessoas. E há momentos também que nós devemos nos afastar das pessoas. E nos momentos em que nós vemos que nós temos que nos afastar de determinadas pessoas, sejam elas da nossa família ou não da nossa família, nós nos afastamos, não é porque nós não amamos essa pessoa, não é porque nós não queremos o bem dessa pessoa, é porque nós compreendemos que naquele momento, aquela pessoa, ela não tem nada a oferecer pra gente, a não ser ódio, a não ser xingamento, a não ser agressão física, agressão verbal, falsidade, escuridão. Mas se isso fizesse mal somente a mim, se fizesse mal somente a você, tudo bem, a gente ainda podia suportar. Mas na realidade, como nós vivemos em um planeta de causa e efeito, quando nós estamos próximos de uma pessoa que insiste em nos agredir, insiste em nos fazer mal, nós sabemos que aquilo vai voltar para ela. Então é exatamente por esse motivo que existe um momento, sim, em que nós devemos nos afastar um pouco. Nos afastar da nossa família, muitas das vezes, nos afastar do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, de um amigo. Mas isso não significa que nós deixamos de amar a eles, de maneira alguma. Isso significa que nós entendemos que se nós continuarmos permanecendo na vida deles e eles continuar nos atacando, isso vai voltar para eles de uma maneira muito mais forte. Vocês estão me compreendendo?
E é exatamente nessa visão que hoje eu creio. E eu vejo muitos jovens, eu vejo muitas pessoas de idade, eu vejo muitas mulheres, muitos homens que já compreenderam esse amor, que já compreenderam essa consciência, já chegaram nesse nível de consciência. Esse nível de consciência aonde nós conseguimos respeitar o pensamento do outro, nós conseguimos respeitar o que o outro poderia achar, o que é certo ou não para nós, nós respeitamos o que o outro poderia achar, o que é certo ou não em termos religioso para nós, nós podemos respeitar o que o outro acha que é certo para nós em termos de aparência física, em termos de afetividade, mas nem por isso nós iremos seguir o que o outro acha que é certo para nós. Porque somente cada um de nós sabemos o que é certo para nós, em todos os sentidos, religiosos, afetivos, comportamentais, filosóficos, políticos, em todos os sentidos. Porque cada um de nós somos uma peça única e fundamental aqui nesse planeta. As transformações em que nós vamos sofrendo passando, na verdade, né, não sofrendo, mas nós vamos passando ao longo da nossa vida, tem contribuição dessas pessoas que pensam diferente de nós, que são diferentes de nós e que agem diferente de nós. Essa é a beleza da humanidade. Essa é a beleza do planeta Terra. E a beleza maior do planeta Terra, ela já chegou e ela vai se manifestar cada vez mais. Pessoas que, embora pensem diferente, pessoas que, embora ajam diferente, pessoas que, embora tenham religiões diferentes, pessoas que, embora não tenham nenhuma religião, elas vão conseguir, assim como eu e assim como você, amar a outra pessoa, respeitar o modo da outra pessoa de ser, respeitar o modo da outra pessoa de se vestir, respeitar o modo da outra pessoa de amar, respeitar o modo da outra pessoa de se comportar, respeitar o modo da outra pessoa de ser. Então, essa é a verdadeira religião, essa é a verdadeira unidade, aonde através do amor e através do respeito, nós ainda iremos viver num planeta, sim, com muitas diferenças de raças, de etnias, de cores, de filosofias, mas nós viveremos num planeta onde as pessoas se respeitam e as pessoas se amam, aonde eu vou olhar para qualquer ser humano e eu vou enxergar o Criador primordial que há nela, aonde eu vou olhar para qualquer ser humano, independente dele pensar totalmente diferente de mim, independente dele viver totalmente diferente de mim, independente da felicidade dele ser uma felicidade diferente da minha, nós chegamos e chegaremos a um ponto no planeta Terra e na humanidade de nos respeitarmos, de nos amarmos. Então, muitos de nós já estamos despertando para essa realidade. E enfatizo, pessoas dentro de várias religiões, pessoas dentro do catolicismo já estão com essa consciência, pessoas dentro do protestantismo, da Umbanda, do Candomblé, do kardecismo, de várias denominações, religiões, budismo, dogmas, já estão com essa mente despertas. E pessoas também que são ateus. Vocês estão me compreendendo? Um mundo onde nós olhamos para o diferente, nós olhamos para a pessoa que se comporta diferente, se vê diferente, pensa diferente de nós, mas fala, ok, a sua maneira de viver é diferente da minha, a sua maneira de se comportar é diferente da minha, a sua maneira de enxergar a divindade é diferente da minha, mas eu te amo, porque
nós viemos da mesma divindade. Nós fomos criados e gerados pela mesma divindade, o Criador primordial. E é dessa maneira aonde a nossa mente e o nosso coração vai se abrir de uma tal maneira que nós vamos compreender que nós não estamos sozinhos nessa imensidão que se chama universo, que o Criador primordial também criou outras raças, tanto de humanos como nós, ou parecidos conosco, como de outras raças também em outros planetas, em que vive também essa transformação que hoje nós estamos passando no planeta Terra, ou outras raças e outros planetas que já passaram por essa transformação. E todos eles nos ajudam, todos eles nos auxiliam, todos eles nos amam, nos acolhem. Então, eu desejo a cada um de vocês que através do amor, da compreensão, que através do respeito com as diferenças, nós nunca venhamos nos esquecer. Por detrás de tudo isso, existe um ser humano exatamente igual a mim, exatamente igual a você. E nós devemos amá-lo, independente da sua maneira de pensar, ou da sua maneira de agir, ou da sua maneira de acreditar ou se comunicar como uma deidade, ou não acreditar numa deidade. O amor e o respeito é a base universal de uma convivência saudável, não só no planeta Terra, mas em todos os planetas e também no universo. Muita paz e muita luz para cada um de vocês.